Agora, seguindo o exemplo da cidade de Maringá, que o senhor trouxe agora há pouco, que eles estão planejando as coisas para o futuro, né? Que não é muito o que acontece no Brasil hoje, que a gente arranja soluções para os problemas que a gente está vivendo e talvez não pensando no longo prazo, não é? Na educação é a mesma coisa, tem que se planejar para longo prazo também, ou seja, a gente tem vários empregos sem qualificação, hoje que não exigem tanta qualificação, mas tem que se começar logo de cedo, pegar, por exemplo, a molecada que está chegando aí, já preparar elas para a tecnologia? Eu acho que sim. Tem alguns movimentos que acham, por exemplo, que as crianças na faixa de 10, 12 anos já precisam aprender a programar, mexer com robô, esse tipo de coisa para, sabe, que se familiarizarem com a tecnologia. De alguma forma isso já está acontecendo, porque muitas vezes você pega uma criança, às vezes, que sabe usar o celular melhor que o pai, né? Sim. Então, as crianças, a gente costuma dizer que a criança já sabe nascendo digitar. Antes a gente tinha que fazer curso de datilografia, hoje ela já sabe, né? Então, mas isso é uma coisa interessante, porque de alguma forma o celular leva a tecnologia. Queira ou não queira, ele tá fazendo isso. Agora, evidentemente, a educação precisa ser organizada para aproveitar isso. E esse é um outro movimento que, de alguma forma, está acontecendo, meio lento, que é introduzir as tecnologias nas escolas. Aliás, falando de Maringá, Maringá ganhou um prêmio da Apple, da Microsoft, alguma coisa assim, e ganharam os computadores. Qual foi o problema? Não foram os alunos, foram os professores. Que não sabiam, não estavam qualificados. Aprenderem como usar essa ferramenta como uma ferramenta didática, entendeu? Então, o problema é interessante de alguma forma, mas tem que ser enfrentado, queira ou não queira. Quer dizer, as escolas têm que se preparar para as tecnologias novas, né? E principalmente os professores precisam diminuir, digamos, as suas resistências. Eu, entre aspas, sou exceção da regra, porque eu mexo com tecnologia desde que eu me formei, mas tem professores que têm uma dificuldade enorme, né? Porque não tem essa familiaridade com as tecnologias. Não tem a facilidade. Agora, ainda assim, a gente tem trabalhadores que não têm toda essa qualificação para assumir outros cargos e que estão com o emprego em risco, né? Como proteger esses trabalhadores? Então, o que a gente tem aí, alguns exemplos, né? Nós não somos aqui especialistas de algumas áreas, mas o que a gente pode relatar são alguns fatos, né? Então, por exemplo, quando uma tecnologia, nesse porte da 4.0, ela começa a ter essa situação disruptiva, ou seja, você tem que criar meios de espalhar esse impacto. O impacto é negativo, isso é fato, é sabido, é natural. Então, você poderia ver, por exemplo, o metrô de Londres, de Paris, é um dos metrôs autônomos há muitos anos, e lá você tem também os operadores de trem do pequeno núcleo e depois em camadas, porque lá é dividido em camadas como se fosse uma cebola, né? E os sindicatos lá são vários, não são um ou dois, são vários da área do transporte. Com a automação, eles não reduziram drasticamente a sua equipe. Eles se negociaram, né, fizeram políticas internas junto com... Você precisa do Estado, você precisa do sindicato representando o trabalhador, mas você também teria a situação da sociedade também participando. Porque quando você tem uma engenharia já pensando um próximo passo na tecnologia e estudando, implementando, você já tem um núcleo de informação sendo gerado dentro. Por que não articular num conjunto de negociação e criar um cronograma ao longo do tempo para minimizar o impacto? Do ponto de vista das empresas, a gente dá uma disciplina na graduação de automação, né? Meus alunos estudam engenharia de produção. E uma coisa que a gente fala, que é importante, é que na empresa, você vai fazer automação, você tem que ter uma política de automação, que inclui esse tipo de coisa. Quer dizer, qual é a política? É o seguinte, esses postos de trabalho não vão existir mais, quer dizer, tem, sei lá, 20 pessoas que trabalham aqui, eu vou colocar um sistema super automatizado, então eu vou precisar de 5. O que eu faço com os 15?
A empresa precisa decidir isso. Não é só mandar embora, de jeito nenhum. Os sindicatos, social. É a responsabilidade social da empresa. Os sindicatos negociam isso e as empresas mais organizadas, elas requalificam esse pessoal para cuidar dos sistemas novos e os que não vão continuar ali são deslocados para outros lugares. Porque o que a automação traz, na verdade, é o aumento de produtividade sem necessariamente o aumento do número de pessoas. Quer dizer, para a empresa é bom. Agora, precisa ser bom para o trabalhador também. Quer dizer, ele não pode simplesmente descartar as pessoas. Tem a responsabilidade social. Então, as empresas precisam ter as políticas para fazer esse tipo de coisa. Até porque acaba se gerando um outro problema na sociedade em si, na economia, é que você gera muita produtividade, mas tem muito desempregado. Não tem quem compra. Não vai ter quem compra, não é isso? Isso aí. E com a tecnologia, né, André, a empresa ela também começa a se caracterizar como uma empresa de tecnologia, né? Ela tinha um fim, mas com o advento da tecnologia ela acaba tendo que se tornar mais tecnológica e ela vira então uma empresa de tecnologia para manter o seu parque, para fazer a sua função.